Olá, no programa de hoje a resiliência da democracia brasileira. Em meio à instabilidade política que marcou a última década no Brasil, cresceram questionamentos sobre a solidez do nosso sistema de poder e suas eventuais disfunções. Quais os méritos e os limites do presidencialismo multipartidário vigente no país? As instituições estão atuando dentro da normalidade? E o quadro que se desenha para os próximos anos. Eu converso com o cientista político Carlos Pereira, professor da FGV e colunista do jornal Estado de São Paulo. Ele é coautor do livro Por que a Democracia Brasileira Não Morreu, junto com Marcos André Melo, em lançamento nacional. Bem-vindo, Carlos. Prazer recebê-lo no Mundo Político. Prazer estar aqui, Marco Antônio. Carlos, a pergunta que intitula o livro, ela já é por si só forte e bastante chamativa. Em síntese, por que a nossa democracia brasileira não morreu? Bom, como você bem destacou, essa pergunta, o título do nosso livro, ele é uma reação a um livro que se tornou muito famoso, se tornou um best-seller mundial, porque as democracias morrem, do cientista político Levitsky e Ziblatt, dos dois. E nesse livro, os autores partiam do pressuposto de que as democracias no mundo, não só no Brasil, ficaram muito vulneráveis pela eleição de políticos de perfil populista, sejam eles de esquerda ou de direita. Mas, na interpretação desses autores, a principal variável que explicava essa fragilidade das democracias contemporâneas seria a presença desse populista que foi eleito, mas que teria características iliberais, e uma vez no poder, necessariamente, esse líder populista iria se aproveitar da sua popularidade, iria se aproveitar dos seus poderes para concentrar ainda mais poderes e para enfraquecer os poderes de potenciais instituições capazes de estabelecer limites a esse presidente, como o Judiciário, o Ministério Público, a própria mídia. E, em última instância, eu e Marcos, nós contestamos essa interpretação ao apresentar uma visão alternativa, porque nós, diferentemente de Levitsky e Ziblatt, nós levamos em consideração o conjunto de instituições e também do vigor da sociedade de cada um desses países que elegeram populistas. E a conclusão que a gente chega é que não necessariamente a presença, a simples presença, por meio de eleições de populistas, necessariamente iria levar à fragilização das democracias, como foi o caso da democracia brasileira. Então, a democracia brasileira, a despeito de ter eleito de forma legítima um presidente com um perfil iliberal em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante praticamente todo o seu mandato teve uma atitude adversarial, de confronto e de questionamento institucional, e mesmo atitudes iliberais de tentativa de enfraquecer algumas dessas instituições, nossa democracia resistiu e ofertou respostas bastante adequadas, e mesmo diante de muito estresse. Então, o livro tenta justamente convidar o leitor a refletir sobre a capacidade que sociedades têm de gerar instituições firmes e sólidas com o objetivo de servir de anteparo e de defesa dessas mesmas instituições e do jogo democrático. Em que pese essa resiliência institucional, no caso específico do Brasil, na sua visão, quão palpável foi o risco de um rompimento democrático em 2022? Bom, essa é uma discussão bastante complexa. Vamos assumir assim um contrafactual. Por exemplo, muita gente tem argumentado que se alguns generais, especificamente o ministro do Exército e o ministro da Aeronáutica, que a partir de delações premiadas do ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid,
de que esses dois, em reunião com o presidente, quando ele apresentou um documento que ficou conhecido, né, no debate público como Minuta do Golpe, esses dois, tanto o almirante como o general, o brigadeiro que guiou o general, se opuseram de forma clara e incontesta ao presidente. Vamos assumir que se eles tivessem aceito, vamos assumir que esses generais tivessem concordado com o presidente, a pergunta é, será que a democracia brasileira teria sucumbido? Será que, mesmo que setores das Forças Armadas tivessem dado apoio a uma saída não democrática para o conflito que aconteceu em 2022, a democracia brasileira havia sucumbido? A resposta que eu e Marcos oferecemos no livro é um sonoro não. A gente tenta explicar que não foi a partir da decisão heróica de alguns generais ou mesmo de alguns atores políticos isolados que levaram à resiliência da democracia, mas a própria configuração institucional do sistema. O sistema político brasileiro, ele, como você bem definiu no início do programa, é um sistema multipartidário, é um sistema multifacetado. Não só ele é fragmentado do ponto de vista partidário, mas ele é muito fragmentado do ponto de vista institucional. Nós temos um bicameralismo, nós temos um federalismo, nós temos uma Constituição muito detalhada, nós temos governadores de Estado, nós temos judiciário independente, Ministério Público independente, agências reguladoras, Banco Central independente, uma mídia livre. Quer dizer, é um amontoado de poderes, instituições e de atores políticos com capacidade de dizer não para populistas de plantão. Então, em última instância, o próprio desenho institucional do sistema político brasileiro, em que pese gerar problemas importantes de governabilidade, ou seja, o sistema não é tão eficiente, o sistema não consegue ofertar respostas de forma eficiente na resolução de vários problemas que afligem a sociedade, mas, por outro lado, dificulta a tarefa de qualquer presidente com tendências hegemônicas e populistas, porque é necessário a construção de um apoio muito amplo de atores muito heterogêneos, de atores com preferências muito díspares uns dos outros, e o que torna essa tarefa desse populista quase impossível de ser realizada. Então, para responder a sua pergunta de uma forma muito simples, a gente diria que, olha, a democracia brasileira sofreu bastante testes de esforço, mas ela conseguiu reagir bem, impondo limites, impondo derrotas sucessivas no legislativo, impondo derrotas sucessivas no judiciário e limitando a capacidade. E, na realidade, o que argumentamos no livro é ainda mais, Marco Antônio. A gente argumenta que o sistema político foi capaz de domesticar o ex-presidente Bolsonaro. E por que a gente argumenta isso? A gente argumenta porque a gente precisa lembrar que quando o presidente Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito com um discurso antipolítica, anti-institucional, que associava o presidencialismo de coalizão a uma espécie de presidencialismo de corrupção implementado pelas antigas gestões petistas. E ele se negou a montar um sistema de coalizão. Na realidade, ele até saiu do seu próprio partido. Ele governou por uma boa quantidade de tempo no início do seu mandato, quase 1 ano e meio, sem pertencer a qualquer partido político. E no momento em que Bolsonaro se viu constrangido com uma pandemia, com uma crise enorme que tinha que lidar e sem um escudo protetor do Legislativo e com vários pedidos de impeachment chegando na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente procura urgentemente montar uma coalizão, um agrupamento de partidos que ficou conhecido no Brasil como os partidos do Centrão, mas no momento que ele faz isso, ele começa a jogar a política tradicional. Então, no momento que ele começa a jogar a política tradicional, ele se submete ao jogo. Ele foi freado por isso também, né? Por ter se submetido. Ele acabou sendo freado, né? Exatamente. Então, o próprio
fato do presidente buscar partidos para alcançar a sua sobrevivência dentro do parlamento trouxe ele para a normalidade, ou seja, domestificou esse ser populista de perfil autoritário para o jogo democrático, o que diminuiu ainda mais os graus de liberdade do ex-presidente Bolsonaro para agir de forma não democrática. Queria falar um pouco com você, Carlos, sobre as metamorfoses, né, do presidencialismo de coalizão no país, né, algo que vem sendo aí extensamente debatido por especialistas. O orçamento impositivo, né, com as emendas ali sendo pagas obrigatoriamente, foi o principal fator a alterar esse jogo? E que outros elementos poderiam ser destacados? Bom, você tocou num ponto fundamental. Num presidencialismo multipartidário em que o presidente é minoritário, né, a gente lembra que desde a redemocratização só teve um episódio apenas em que o partido do presidente sozinho conseguiu ter maioria de cadeiras no parlamento, que foi em 1986, no Congresso Constituinte, né, que elegeu os deputados e senadores para elaborar a nova Carta Constitucional. Mas desde então, o máximo que o partido do presidente conseguiu obter de cadeiras dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, foi 20% de cadeiras. É impossível se governar com 20% de cadeiras. Então, o presidente precisa atrair suporte de outros partidos, muitas vezes partidos que não coadunam ou não, de certa forma, partilham da mesma preferência do presidente. Para que o presidente consiga atrair esse suporte, o presidente precisa ser poderoso, ele precisa ter poderes políticos e discricionários na alocação de poder e de recursos com esses parceiros, porque esses parceiros podem achar interessante apoiar esse presidente que não necessariamente concordam com a agenda política desse presidente em troca de algum espaço de poder ou algum espaço financeiro. Essas ferramentas de troca, essas moedas de troca, elas são fundamentais para que o presidente não só consiga montar coalizões majoritárias pós-eleitorais, mas consiga manter essas coalizões disciplinadas. Em 2015, quando a presidente Dilma foi reeleita em 2014, 2015 ela já estava politicamente muito vulnerável, já existia uma demanda dos legisladores para tornar as emendas dos parlamentares ao orçamento impositivas, ou seja, obrigatórias. A presidente Dilma, numa situação de vulnerabilidade política, não teve mais condição de não se submeter a essa demanda do Legislativo. E ainda assim acabou sendo impedida, né? Mesmo tendo sucumbido a esse jogo. Pois é, essa decisão da ex-presidente Dilma criou uma série de constrangimentos para o presidencialismo multipartidário, porque ao tornar as emendas individuais obrigatórias, impositivas, tirou do presidente essa ferramenta de muita liquidez, de muita flexibilidade para atrair suporte ou manter suporte de acordo com a circunstância. Ainda restaram outras ferramentas para o governo, mas a perda dessa ferramenta, de fato, empoderou o legislador, principalmente o legislador da oposição, porque uma vez a emenda se tornando impositiva, tanto parlamentares que apoiam o governo como os que não apoiam o governo vão receber de forma econômica. Ou seja, perdeu-se o bônus de ser governo. Quer dizer, perdeu-se o bônus dos partidos que apoiam o governo de ser governo. Também com o governo Bolsonaro, como a gente falou anteriormente, o governo Bolsonaro ele tinha uma visão antipolítica, né, anticoalizão, e, de certa forma, ele unilateralmente também decidiu pela impositividade das emendas coletivas. Quer dizer, quando o presidente perdeu essas duas ferramentas, tanto as emendas individuais como as emendas de bancada, o executivo ficou muito vulnerável. Por quê? Porque ele tinha os ministérios, ele ainda tinha os cargos nas autarquias, nos conselhos de administração das estatais, quer dizer, tem uma série de cargos, bem como outros tipos de emenda,
mas o filé mignon das emendas tinha se tornado impositivas. E aí, quando os parlamentares internalizaram que não precisavam mais votar a favor dos interesses do presidente para terem acesso a esses recursos que antes eram discricionários do presidente, o presidente teve que encontrar outra moeda de troca. Então, Carlos, para muitos, né, com base nisso que você descreve, há disfuncionalidades e desequilíbrios, né, dentro desse atual desenho institucional, com um parlamento empoderado demais e um executivo fragilizado. Você concorda? Em termos, porque, de certa forma, em que pese as emendas serem obrigatórias, elas podem ser executadas ao longo do tempo. Não existe uma obrigatoriedade da emenda ser executada no momento que ela é empenhada. O governo pode, inclusive, colocar isso como restos a pagar, inclusive ser pago em próximos governos. Então, existe ainda uma certa discricionariedade do executivo. Mas, de certa forma, você tem razão quando aponta que isso vulnerabilizou o presidente. Isso levou o presidente, inclusive, no caso Bolsonaro, a encontrar uma moeda de troca pouco transparente, que foi a chamada as emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Que, inclusive, a Suprema Corte Brasileira julgou essas emendas de relator como inconstitucionais. Mas, durante um tempo, essas emendas inflacionaram muito o jogo. Por quê? Porque, além das emendas individuais e das emendas coletivas, o governo teve que encontrar uma terceira classe de emendas, essa classe de emendas, inclusive, que passou a ser administrada pelos presidentes das duas casas legislativas, o que vulnerabilizou ainda mais o presidente perante o Congresso, tornou o presidente cada vez mais frágil perante o Congresso. Mas, uma vez a Suprema Corte tendo considerado essas emendas inconstitucionais, de certa forma, devolveu para o Executivo uma parcela importante desses recursos que antes não eram discricionários e passaram a ser de volta discricionários. Então, o presidente recuperou uma parcela de recursos. Entretanto, que o presidente Lula, que na época do governo Bolsonaro, chamava o presidente Bolsonaro de bobo da corte pelo fato dele ter aberto mão da execução dessas emendas e ter criado as emendas de relator e ter delegado a execução delas para os presidentes da casa, o faz de forma semelhante hoje no seu terceiro mandato. Está tendo que jogar esse jogo também, né? Um jogo similar. Pois é. Então começou a reproduzir esse jogo por meio da chamada emenda PIX agora, que é uma emenda em que o executivo aloca o recurso diretamente para o município, sem necessariamente essa emenda ser ancorada em cima de um projeto que foi discutido nas instâncias legislativas, que foi aprovado pela maioria dos parlamentares. Quer dizer, o jogo se transformou muito mais opaco, muito menos transparente e, de certa forma, muito mais vulnerável para o presidente. Mas, a despeito dessas perdas, vamos dizer assim, e que, de certa forma, essas perdas geraram mais estabilidade democrática. Você tem que lembrar, Marco, no momento que o presidente perdeu essas ferramentas, ele não pôde mais cajolar, não pôde mais trazer apoio para um projeto autoritário, porque ele não tinha mais recursos. Mas, de certa forma, tornou o jogo de governabilidade mais complicado. Não resta dúvida que o jogo de governabilidade hoje tem mais restrição do que há 10, 15 anos atrás, em que o presidente tinha completa discricionalidade na execução desses recursos orçamentários. E nesse complexo xadrez, salta aos olhos também, Carlos, o crescente protagonismo do judiciário, né, na cena nacional. O STF está extrapolando limites do que seriam suas atribuições constitucionais? É outro debate muito latente, né? Pois é, essa é outra pergunta interessante que nós também trabalhamos no livro. A gente lembra que tanto o presidente no Brasil se transformou poderoso, como o judiciário se transformou poderoso, e como você mesmo qualificou como protagonista, não como fruto de qualquer usurpação de poder. Não houve uma ação unilateral do Executivo ou uma ação unilateral da Suprema Corte
concentrando esses poderes. É importante lembrar que essa concentração de poder foi escolha do próprio legislador constituinte. O legislador constituinte sabia que um presidente fraco, num ambiente fragmentado, como existia de 46 a 64, não conseguia governar. Então era fundamental o presidente ser poderoso constitucionalmente. O grande risco para o presidente nesse ambiente, para o presidencialismo, não só para o presidente, mas para o presidencialismo, nesse ambiente em que o presidente se torna muito poderoso, é ele usurpar desse poder. A forma que o legislador constituinte encontrou para impedir que isso acontecesse foi também constituindo um judiciário muito forte. E constituiu um judiciário muito forte com uma delegação muito ampla. Uma delegação, ele poderia ter delegado de forma muito específica, escrito na Constituição, onde e quando a Suprema Corte poderia atuar. Mas ele preferiu não fazer isso. E ao não fazer isso, vamos dizer assim, delegou muita discricionariedade à própria Suprema Corte de fazer interpretação de até onde ela pode atuar. Então, nesse sentido, esse protagonismo da Suprema Corte brasileira, ela é fruto de uma escolha do próprio legislador. Se o legislador, em última instância, tivesse completamente insatisfeito, ou pelo menos a sua maioria, com essa preponderância ou esse protagonismo do judiciário na seara política, já teria havido algum tipo de reforma que alterasse esse jogo, mas até agora nenhuma reforma nessa direção foi aprovada. Muito poucas foram iniciadas, mas todas elas foram ou arquivadas ou rechaçadas pela maioria. O que significa dizer que pelo menos a maioria do Legislativo está relativamente satisfeita com o status quo. Então, esse jogo com o presidente forte, mas também uma Suprema Corte forte, capaz de impor limites ao presidente, gera equilíbrio. Gera um equilíbrio não ótimo, vamos dizer assim. Nós fazemos questão de, no livro, fazer uma distinção entre qualificar esse equilíbrio que a gente está se referindo. A gente argumenta que não existe sistema político ideal, que os sistemas políticos, Marco Antônio, são fruto de escolhas coletivas, muitas delas por tentativa e erro, escolhas históricas, e de adaptações, de tentativa e erro, e todo sistema político gera trade-offs, gera ganhos e perdas. Então, por um lado, o sistema político brasileiro, como eu destaquei anteriormente, ele é muito moroso, ele é até certo ponto ineficiente, mas ele não quebra, ele gera estabilidade democrática. Então, a sociedade brasileira escolheu, por meio do seu parlamento, que essas instituições de controle fossem muito fortes para garantir que, mesmo chefes do executivo muito poderosos, não pudessem ser hegemônicos, não pudessem fazer o que bem entendesse. E para tal, é preciso que o judiciário seja forte. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, foi possível perceber que uma grande unidade de ação de praticamente todos os ministros da Suprema Corte em defesa do processo democrático, mesmo aqueles ministros que foram indicados pelo governo Bolsonaro. Antigamente, os estudiosos do judiciário brasileiro, da Suprema Corte brasileira, argumentavam que a Suprema Corte era formada por 11 linhas que não se comunicavam, se referindo aos 11 ministros do Supremo. Mas, durante o governo Bolsonaro, nós percebemos que essas 11 ilhas se juntaram, né? Em um só continente, né? Quer dizer, mostrando que, diante de uma ameaça, mesmo ministros indicados por presidentes de colorações ideológicas e partidárias distintas atuaram de forma muito consistente e unificada. Carlos, nosso programa passou rápido, né? Já estamos aí na reta final, mas queria terminar falando um pouco com você de futuro, né? O que nós temos hoje é uma sociedade bastante polarizada nesse momento, né? Entre o bolsonarismo e Lula e o PT de outro lado, né? Com uma polarização que muitos analistas apontam calcificada. E eu queria saber o que o livro deixa ao leitor de pistas
né, sobre o que podemos esperar da nossa democracia nos próximos anos, né, considerado esse ambiente político e as peculiaridades das nossas instituições. Eu acho que a democracia brasileira mostrou-se muito sólida, muito rígida e com capacidade de renovação, né? A gente lembra que esse mesmo sistema político, que hoje muitos argumentam calcificado, difícil, já foi capaz de gerar equilíbrio macroeconômico, crescimento econômico, diminuição de pobreza, diminuição de desigualdade, equilíbrio democrático. Quer dizer, nada nos leva a crer que esse sistema não possa entregar isso novamente. Não existe uma correlação direta entre desempenho econômico e desenho institucional. O sistema político ele mostrou-se muito capaz já no passado, inclusive agora no presente, de resolver conflitos de forma não violenta, de forma democrática. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista com o Brasil, né? O Brasil no sentido de gerar condições de governabilidade e capacidade de enfrentar dilemas e problemas que o futuro vem a trazer. Eu não creio que, inclusive, mesmo essa polarização entre petismo ou lulismo e bolsonarismo, ele esteja extremamente calcificado. Eu acho que essa calcificação ela é episódica. Hoje já, inclusive, identificamos por vários institutos de pesquisa que em alguns estados em que o presidente Lula foi muito mal votado, como os estados do Centro-Oeste, mas que a sua avaliação do seu governo é maior do que a quantidade de votos que ele teve em 2022, o que sinaliza que essa calcificação, ou seja, existe uma gama considerável de eleitores que não votou em Lula em 2022, mas que considera hoje o seu governo relativamente positivo, o que coloca limites a esse argumento de que essa polarização está calcificada. Eu acho que essa polarização ela é um problema. Ela é um problema porque ela cria bolhas, ela cria escudos protetores contra aprendizados, contra a capacidade de absorver e de lidar com o diferente, de se autocriticar e de identificar limites. Mas, por outro lado, eu vejo possibilidades reais de que nas próximas eleições seja possível outras forças políticas furarem esse circuito e se tornarem competitivas e a democracia brasileira seguir de forma estável e gerando alternância de poder, né? Porque essa é uma das características básicas do nosso presidencialismo multipartidário, é que várias forças políticas, sejam elas de direita, de esquerda, de centro, já ocuparam o poder e governaram e nada leva a crer que isso não venha a continuar no futuro. Vamos continuar acompanhando os próximos movimentos desse jogo e obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Carlos, sucesso aí com o livro, a você e a Marcos. Muito obrigado, foi um grande prazer. Prazer foi nosso. Conversei com Carlos Pereira, cientista político e professor da FGV, coautor do livro Por que a Democracia Brasileira Não Morreu. A obra dele e de Marcos André Melo, em lançamento pela Companhia das Letras, aponta como as instituições do país responderam às instabilidades políticas da última década. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Minas se soma à rede de apoio e solidariedade que tem um papel fundamental neste momento. Se você puder entrar nessa corrente, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92 958 800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Por segurança, não deixe de conferir o destinatário. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.